aos nossos rins. Resumidamente, sua função é remover os resíduos e o excesso de água no organismo. A doença renal crônica é a diminuição lenta e progressiva dessa função. Uma das suas principais causas são a diabetes e a tensão arterial alta. Vim falar dos sintomas e do diagnóstico da doença renal crônica. Um dos sintomas é que o sangue fica mais ácido, a anemia se desenvolve e os nervos são prejudicados, o tecido ósseo ele se deteriora e os riscos da aterosclerose aumentam também. Os sintomas também podem incluir fadiga, náusea, coceiras, espasmos musculares, cãibras, perda de sensação, confusão, dificuldade em respirar e a pele meio amarelada. O diagnóstico ele é feito por exames de sangue e urina. E foi isso. A doença renal crônica acomete a função renal, comprometendo aspectos físicos e psicológicos do paciente, tendo repercussão familiar, social e pessoal. É de suma importância a atuação do psicólogo junto à equipe multidisciplinar na promoção da saúde mental do paciente. O psicólogo acompanha seu paciente durante todo o momento da doença renal, como na hemodiálise, no pré-transplante, na internação e no pós-transplante. A presença dos enfermeiros nas sessões de tratamento das doenças renais crônicas é de suma importância, pois ele será o responsável pela elaboração de diagnósticos e também para comandar a equipe nas decisões a serem tomadas para os pacientes. É exigido do profissional a habilidade de interação e comunicação para que a assistência ao paciente em tratamento seja o mais agradável possível. Agora eu vou falar o que um biomédico pode fazer no tratamento da doença renal crônica. O biomédico ele vai pesquisar e analisar a doença com o objetivo de compreender as causas, os efeitos, os fatores ambientais e epidemiológicos. E assim desenvolver ou aprimorar diagnósticos ou tratamentos, como por exemplo o desenvolvimento de biomarcadores para conseguir diagnosticar precocemente. Nos serviços de diálise, o farmacêutico contribui para garantir os requisitos técnicos e legais no tratamento da água utilizada pelos dialisadores, na preparação do concentrado polieletrolítico da hemodiálise e da sua diluição. Também contribui para a melhoria do processo do uso de medicamentos, a redução dos riscos, a gestão e a qualidade do serviço prestado ao paciente. O nutricionista é importante no tratamento da doença renal crônica, pois durante o processo de diálise o paciente vai sofrer uma queda de apetite. Ademais, a diálise também provoca grandes percas de proteínas, vitaminas e outros nutrientes. Daí é necessário que haja uma reposição proteica tanto com fontes animais como com fontes vegetais. O paciente renal também precisa ter um controle no consumo do sal, pois o aumento do sal pode contribuir para o aumento da pressão arterial e retenção de líquidos. E já que o rim não vai poder fazer essa eliminação, o quadro do paciente pode aumentar. Mesmo após o tratamento, é necessário que haja acompanhamento contínuo para que o paciente continue se alimentando adequadamente. A atividade fisioterapêutica tem sido bem reconhecida como uma forma de intervenção terapêutica, pois pode melhorar na alteração fisiológica, psicológica e funcional do paciente. Os pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à hemodiálise apresentam fraqueza muscular e, com a ajuda da fisioterapia, melhora a capacidade aeróbia e o condicionamento físico. Ajuda também na redução da fadiga e depuração da ureia. Pacientes com doenças renais crônicas, quando praticam exercício físico, apresentam melhora significativa em diversas funções, como ganho de força, melhora do sistema cardiovascular e respiratório, aptidão física e fatores psicológicos. Na hemodiálise, é recomendado que o paciente pratique exercício físico nas primeiras 2 horas, pois a partir da terceira hora pode ocorrer uma instabilidade cardiovascular e uma queda da pressão arterial. O paciente renal crônico pode apresentar várias manifestações bucais, dentre elas a palidez da mucosa bucal, a alta concentração da ureia na saliva, a formação de cálculo bucal, entre outros.
Por isso, é importante que o paciente que possui doença renal crônica realize regularmente com um cirurgião dentista para manter uma higiene bucal satisfatória, que realize também diagnósticos para identificar alterações bucais e eliminar possíveis infecções a fim de minimizar os efeitos da doença. Vou falar um pouco de como o médico veterinário pode intervir no tratamento de doenças renais crônicas em animais. O tratamento da doença pode variar devido ao caso e ao tipo de animal envolvido. No caso da doença renal crônica moderada, o animal pode ser tratado em casa, com medicamentos e uma dieta apropriada. O veterinário também pode passar um tipo de ração com menor teor de proteína, sódio e etc. para diminuir o trabalho dos rins. Já os animais com insuficiência renal crônica grave vão precisar de internamento hospitalar para o tratamento com soro intravenoso, suplemento nutricional e remédios. E é isso.